Em um mundo cada vez mais hostil à fé, onde a pressão para se conformar é constante e a verdade é frequentemente sufocada pela arrogância do poder humano, precisamos olhar para trás, para tempos em que crer em Deus custava a própria vida. Esta é uma história que transcende gerações, atravessa séculos e continua ecoando nos corações daqueles que escolhem permanecer firmes, mesmo diante das maiores ameaças. Não é apenas um relato antigo, é um chamado vivo à coragem, à fidelidade e à confiança inabalável. Acompanhe agora a jornada de 3 jovens que ousaram ficar de pé quando todos ao redor se curvaram. Uma decisão que os levou à fornalha e ao milagre. O céu de Babilônia estava coberto por uma nuvem densa de fumaça e o som dos tambores ecoava como trovões no deserto. A cidade toda se reuniu diante da gigantesca estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor, um monumento de arrogância e poder humano com quase 30 metros de altura, reluzente sob o sol escaldante. A ordem era clara: ao som da música, todos deveriam se prostrar em adoração àquela imagem. Quem desobedecesse seria lançado numa fornalha ardente. Era o auge do Império Babilônico. Nabucodonosor, poderoso e impiedoso, dominava com mão de ferro. Entre os muitos que foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia, 3 jovens judeus se destacavam por sua sabedoria, caráter e fé inabalável: Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Apesar da nova terra, da nova língua e dos novos costumes, eles não se deixaram corromper. Permaneceram firmes ao Deus de seus pais, mesmo sob a ameaça constante de punição. Quando a multidão se curvou diante da estátua, os 3 jovens permaneceram de pé, imóveis como colunas diante do rei e de toda a nação. O burburinho cresceu, os olhares se voltaram e logo a denúncia chegou aos ouvidos do soberano. Enfurecido, Nabucodonosor ordenou que os 3 fossem trazidos à sua presença. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vocês não servem aos meus deuses e não adoram a imagem de ouro que levantei? Vociferou o rei com o olhar ardente de fúria. Agora, quando ouvirem a música, se prostrarem e adorarem, tudo bem, mas se não o fizerem, serão lançados imediatamente na fornalha ardente. E quem é o Deus que poderá livrá-los da minha mão? A resposta deles ecoaria nos corações de todos os que creem até os confins da terra. Ó rei Nabucodonosor, disseram, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos livrar, e ele nos livrará das tuas mãos. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A fúria do rei atingiu o clímax. Seu rosto se desfigurou de raiva, e ele ordenou que aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que o habitual. Homens fortes do exército amarraram os 3 jovens com cordas e os lançaram no fogo tão intenso que matou os soldados que os jogaram. Lá dentro, o silêncio caiu por um breve momento, quebrado apenas pelo rugido das chamas. Mas então, algo surpreendente aconteceu. O rei se levantou abruptamente de seu trono, com os olhos arregalados de espanto. Não foram 3 homens que lançamos atados no fogo? Perguntou aos seus conselheiros. Sim, ó rei, responderam. Pois eu vejo 4 homens soltos, andando dentro do fogo, e não se queimam. E o quarto tem a aparência de um filho dos deuses. O próprio rei se aproximou da entrada da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam! Venham aqui! Eles saíram do fogo e todos os oficiais reunidos se aproximaram. Não havia nenhum dano sobre eles. Seus cabelos não estavam chamuscados, suas roupas estavam intactas e nem cheiro de fogo havia neles. O coração do rei foi tocado. Ele declarou diante de todos: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei.
preferindo morrer a servir ou adorar a qualquer outro Deus, senão o seu. Daquele dia em diante, um novo decreto foi emitido em todo o império. Ninguém poderia blasfemar contra o Deus dos três. Jovens, pois nenhum outro Deus pode salvar como esse. Essa não é apenas uma história do passado, é uma verdade viva para os dias de hoje. Quantas vezes nos sentimos em uma fornalha? Quantas vezes a pressão do mundo exige que nos curvemos diante de algo que sabemos que não agrada a Deus? Às vezes é o medo, outras vezes a solidão. Em muitos casos, é o desânimo profundo que sussurra que não há mais saída. Mas, assim como Deus estava no meio do fogo com aqueles jovens, Ele também está presente em meio às nossas dores. Isaías 43:2 nos lembra: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Sua presença não depende das circunstâncias. Mesmo quando tudo ao redor diz que é o fim, ele sussurra: não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Se hoje você se sente desanimado, se está diante de uma fornalha que parece insuportável, lembre-se, a fidelidade desses jovens não os impediu de entrar no fogo, mas garantiu que Deus estivesse com eles lá dentro. E é no meio do fogo que o milagre acontece. É no meio da dor que a presença de Deus se torna mais real. Ele não te abandonou. Ele está contigo, mesmo que você não o veja ainda. Você pode ter perdido o emprego, pode estar enfrentando a rejeição, a solidão, a depressão, pode ter sido traído, esquecido, humilhado. Mas, se você permanecer de pé diante de Deus, mesmo quando todos se ajoelham ao mundo, Ele te levantará diante dos homens. E mais do que isso, Ele entrará no fogo com você. Hoje, a voz do Espírito te chama a confiar, a não se curvar, a resistir, a permanecer firme, mesmo que tudo ao redor te diga o contrário. Porque o nosso Deus é especialista em fazer do impossível o seu palco. Não desanime. O mesmo Deus que esteve na fornalha está contigo agora. Ele te vê, Ele te ouve, e no tempo certo Ele agirá. E quando você sair dessa fornalha, porque você vai sair, nem cheiro de fumaça haverá sobre você. As pessoas olharão para você e perguntarão: como conseguiu? E você dirá: não fui eu, foi o Deus que esteve comigo no fogo. Porque a verdadeira fé não é apenas acreditar que Deus pode livrar, é confiar nele mesmo que ele não livre. E essa fé, meu irmão, minha irmã, move o céu. Deus está com você. Ele não falha, ele nunca falhou. E não será agora que ele deixará de ser fiel. A fornalha não é o fim, é o cenário do milagre. Permaneça firme. O céu está do seu lado. Antes de darmos continuidade, você que ainda está aqui, digite nos comentários: a paz do Senhor está sempre comigo. Assim, irei saber que você gosta desses vídeos e fará a mensagem de Deus chegar para mais pessoas. Agora, vamos continuar. O silêncio pairava sobre a imensidão do palácio de Dário, o novo rei da Pérsia. O trono havia mudado de mãos, mas a fidelidade de Daniel, servo do Deus Altíssimo, permanecia inabalável. Entre cortesãos gananciosos e oficiais bajuladores, Daniel se destacava não pela força, mas pela integridade. Ele não negociava sua fé, não importava quem estivesse no comando. Era íntegro, confiável, sábio. Por isso, Dário o colocou sobre todo o reino, acima de príncipes e governadores. Mas o brilho da fidelidade incomoda os olhos da inveja. Os homens ao redor de Daniel começaram a tramar. Vasculharam sua vida, seus hábitos, seus passos, em busca de alguma falha, algum erro, algo que o derrubasse. Nada encontraram. Daniel era irrepreensível. Então decidiram usar a própria fé dele como armadilha.
forjaram um plano astuto. Aproximaram-se do rei com palavras lisonjeiras. Ó rei Dário, vive para sempre. Propomos um decreto real que proíba qualquer súplica ou oração a qualquer deus ou homem, exceto a ti, ó rei, pelos próximos 30 dias. Quem desobedecer será lançado na cova dos leões. O coração de Dário, inflamado pelo orgulho, não percebeu a armadilha e assinou o decreto, selando-o com o anel real, tornando-o irrevogável. Mas Daniel soube do decreto, e ainda, assim como fazia todos os dias, 3 vezes por dia, ele se ajoelhou diante da janela de sua casa, voltada para Jerusalém, e orou. Não se escondeu, não se acovardou, não murmurou, apenas orou, como se o decreto não tivesse força sobre sua alma. Os conspiradores o flagraram e, apressados, correram até o rei. Dário, ao ouvir que se tratava de Daniel, foi tomado por tristeza. Tentou em vão encontrar uma brecha na lei, mas não havia retorno. O decreto estava selado. Com o coração pesado, o rei disse: que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livre. Daniel foi lançado na cova dos leões. A pedra foi colocada sobre a entrada e selada com o anel real. A noite caiu, mas o sono não veio ao rei. Ele jejuou, não aceitou músicos, não encontrou paz. Seu coração estava em guerra. Ao amanhecer, Dário correu até a cova. Sua voz trêmula ecoou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, pôde livrar-te dos leões? Um silêncio, um suspiro, e então a resposta que atravessou os séculos com poder. Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui achado inocente diante dele, e também diante de ti, ó Rei, não cometi delito algum. O rei exultou de alegria. Ordenou que tirassem Daniel da cova. Nenhum arranhão havia sobre ele, porque confiaras em seu Deus. E os que haviam tramado contra Daniel foram lançados na mesma cova, e nem chegaram ao fundo, antes de serem destruídos pelos leões. Dário então proclamou: faço um decreto para que em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Essa é a história, que continua. Sadraque, Mesaque e Abed-nego venceram a fornalha. Daniel, a cova. E você? Qual é o seu leão? Qual é a sua fornalha? Às vezes, a fornalha é a dor da perda. Às vezes, a cova é o buraco da depressão. O leão é o medo. A estátua de ouro é a tentação de se dobrar para ser aceito. Mas o Deus de Daniel é o mesmo. Ele ainda fecha bocas de leões, ainda caminha no meio do fogo, ainda livra, ainda cura, ainda salva. Talvez você tenha orado por algo e o decreto do mundo veio contra você. Talvez você esteja vivendo exatamente o contrário do que pediu a Deus. Mas não pare de orar. Não feche sua janela. Continue se ajoelhando, mesmo que os olhos dos invejosos estejam sobre você, porque a fidelidade constante constrói um milagre. Eterno, Deus não livrou Daniel da cova. Ele o livrou na cova, porque há lições que só aprendemos lá dentro. Há testemunhos que só existem depois que a pedra é removida. E há corações que só se rendem quando veem que um servo saiu ileso de um lugar onde ninguém sobrevive. Não negocie sua fé. Não se curve. Não pare de orar. Porque enquanto você permanece firme, o céu prepara o livramento. Deus não precisa te tirar do problema para te mostrar que está contigo. Ele entra com você. Ele transforma a cova em altar. Ele transforma o fogo em cenário de glória. E quando tudo acabar, você também ouvirá: servo do Deus vivo,
vive para sempre. Você não está só. Você é parte de uma história viva. A história do Deus que permanece, do Deus que responde, do Deus que fecha bocas de leões e queima cordas no fogo. A história não terminou, o melhor ainda está por vir. Permaneça, espere, confie. O mesmo Deus está contigo. Se você gostou dessas histórias, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nessa trajetória de luz e fé. Você é importante aqui. Que a paz de Deus esteja sempre contigo.